Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Minutos de Luz, reflexões de obras espíritas e nós estamos lendo o livro Mãos Unidas, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos ler e refletir hoje a mensagem número 2, no corpo. Só um minutinho. Há quem menospreze o corpo, alegando com isso honorificar a alma. No entanto, isso é o mesmo que combater a escola sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. Leve observação, porém, nos fará lembrar a importância da vida física. Diz, muitas vezes, que o corpo é adversário do espírito. Contudo, é no corpo que dispomos daquele bendito anestésico do esquecimento temporário, com que a cirurgia da vida, nos hospitais do tempo, suprime-nos as chagas morais instaladas por nós mesmos no campo íntimo. Nele reencontramos os desafetos de passadas reencarnações, nas teias da consanguinidade ou nas obrigações do grupo de serviço. Para a quitação necessária de nossos débitos, perante a lei que nos governa os destinos. Com ele entesouramos, pouco a pouco os valores da evolução e da cultura. Auxiliados por ele, perdemos os derradeiros resquícios da herança animal, que carregamos por força de longa vivência nos reinos inferiores da criação, a fim de que nos elevemos aos tops da inteligência. Integrados nele é que somos pacientemente burilados pelos instrumentos da natureza, ante a glória espiritual que a todos nos aguarda no infinito, na condição de filhos de Deus. E, finalmente, é ainda no corpo que somos defrontados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos maternais da terra, que nos presidem o estágio do plano físico, habilitando-nos para a aquisição dos mais altos títulos da escola da experiência. Meditemos em tudo isso e saibamos ver no corpo a harpa sublime que a sabedoria do Senhor nos ensina. Século a século, existência a existência, e dia por dia, a bendita ciência do crescimento e da ascensão para a vida imortal. Essa mensagem, Emmanuel, ele nos ajuda a refletir sobre a vida na Terra. Né? Quando ele diz no corpo, quer dizer a vida material. Por que precisamos reencarnar? Por que precisamos vir para um plano físico, nós, espíritos inferiores? Por que nós precisamos vir para um plano físico para a gente evoluir? Porque nós somos seres imperfeitos e a matéria física, o mundo na Terra, a vida na Terra, na verdade, a vida na Terra é que nos proporciona vivências necessárias para a nossa evolução. E aí a mensagem ela vai falar de todas essas nuances que vão que vão estar em nossa vida material, né? A gente vai ter o esquecimento através da vida na Terra. É muito interessante porque ele inicia falando disso, né? Ele faz assim uma viagem sobre o que é o plano físico, sobre a importância da vida material e sobre tudo aquilo que nós vamos encontrar na vida material, né? Sobre os desafios. E aí ele diz que não tem como. Imagine você que você precisa de certa nota, né, na escola. E não tem como você deixar de fazer essa avaliação porque você não vai obter a nota. Então, vamos supor que nós, enquanto na vida material, é uma fase extremamente necessária para a nossa evolução. É através dela que nós evoluímos e construímos e finalizamos alguns pontos necessários para que a gente possa evoluir, né? Porque é através da vida material que nós reencontramos afetos e desafetos. E aí você diz, e por que a gente não encontra só desafetos? Imagine você viver no mundo material apenas com seus inimigos. Os afetos são aquela base para você ter a sua construção moral, na verdade, para você estabelecer, segura a sua construção moral, para você ter a rede de apoio, né? Para você viver
os desafios com os desafetos, né? Porque a busca de conviver com esses desafetos é justamente a busca do perdão, né? A busca do perdão das ofensas, né? E ele inicia falando sobre a questão do esquecimento temporário, porque é através da vida material que nós temos o esquecimento do passado, quando a gente retorna ao mundo material, quando a gente sai do mundo espiritual, que a gente adentra a terra, nós temos o véu do esquecimento, né? É tirado de nós qualquer lembrança sobre vidas passadas, para que a gente possa conviver com os nossos desafetos, seja no âmbito familiar ou no âmbito do trabalho, consciente de que precisamos resolver nossos problemas sem a memória de tudo que nós fizemos e de tudo que esse irmão fez a nós, porque assim não teria como haver convivência, né? E assim ele fala que é a cirurgia da vida nos hospitais do tempo. Porque eu vi até esses dias, né, que algumas das nossas feridas, elas só podem ser saradas com o tempo. Não existe outra forma. E hoje, com essa inserção da tecnologia em nossas vidas, a gente pensa que a vida e os acontecimentos e as feridas emocionais, elas precisam ser curadas assim como a gente tecla bem aqui com a pessoa e manda uma mensagem para uma pessoa em outro lugar. Então, assim, é muito rápido, tudo é muito rápido. Mas na vida as coisas não são assim. A gente precisa de tempo, a gente precisa de discernimento, a gente precisa entender os processos de maneira mais devagar. E aí ele fala também que nós reencontramos os afetos de passadas reencarnações nas teias da consanguinidade, ou seja, na nossa família, no nosso trabalho, seja no trabalho profissional ou no nosso grupo religioso. Então, sempre nós vamos encontrar afetos e desafetos nesses lugares, porque são lugares necessários para o nosso adiantamento. Né? Então, eu sempre coloco na minha mente o seguinte: ninguém que você encontrou no seu caminho, você encontrou por acaso. Todos têm a sua missão de ensinar você, seja com amor, seja com a dor, seja com a rejeição, desprezo, mas todos têm algo a ensinar que você precisa aprender, que nós precisamos aprender. E aí ele fala que é com o corpo que entesouramos, os valores da evolução e da cultura. E através deles nós perdemos os derradeiros requisitos da questão, né, animal. E aí ele fala também que ainda é no corpo que somos defrontados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos maternais da terra que nos presidem o estágio do plano físico, habilitando-nos para a aquisição de mais altos títulos na escola da experiência. Então, a vida, ela é uma escola para cada um de nós. É uma fase do nosso processo evolutivo. E é no corpo, no plano físico, no plano material, que nós podemos encontrar essa evolução, essa construção. Porque é aqui onde nós vamos encontrar os desafios mais difíceis para a gente poder alcançar. E é muito importante a gente falar que existe na literatura espírita que nós somos preparados para a encarnação. Né? E muitos desistem porque têm medo, sabem dos desafios que vão enfrentar, sabem das dificuldades. Então a gente precisa manter a fé e a vigilância, precisa estar conectado a Deus, precisa buscar sempre leituras edificantes como esse livro, músicas edificantes. Ai, eu não vou ter uma vida, ai, eu não vou poder. Nós estamos falando de equilíbrio, sabe? Teremos estes desafios, teremos amores, teremos momentos felizes, teremos momentos de dor, teremos momentos de sofrimento, teremos lutos, muitos lutos, lutos de um emprego, lutos de amigos que tiveram que se separar de nós, lutos de pessoas que foram para outro plano. E tudo isso a gente precisa parar, respirar e encontrar eixo de equilíbrio. E esse eixo de equilíbrio ele está na nossa religiosidade, no nosso encontro com Deus, nas nossas conversas com Deus, nas nossas leituras.
E o livro Minutos de Luz, na verdade, e o canal Minutos de Luz é justamente para a gente ler textos edificantes espíritas, para que a gente possa refletir acerca de temas espíritas e juntos construir conhecimentos, reflexões edificantes para a nossa vida. Então, hoje nós lemos a mensagem no corpo, falando a respeito da importância na vida na Terra, no plano físico. Até a próxima mensagem.